Três Conselhos é o nome da história. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta para a esposa: querida, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até ter condições para voltar e dar-te uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo eu vou ficar longe, só peço uma coisa: que você me espere e enquanto eu estiver fora seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu, andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. O jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar. No que foi aceito, pediu para fazer um pacto com o patrão, o que também foi aceito. E o pacto foi o seguinte: me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser, e quando eu achar que devo ir embora, o Senhor me dispensa das minhas obrigações. Eu não quero receber o meu salário. Peço que o Senhor o coloque na poupança até o dia em que eu for embora. No dia em que eu sair, o Senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. Para aí, Tânis. Primeiro sacrifício dele, mas também olha a audácia dele. Para ter coragem de fazer o pedido audacioso que ele fez, ele tinha que ter coragem de fazer, sabe? Ele caprichou no pedido, viu o que ele falou? O Senhor vai me empregar pelo tempo que eu quiser. Não é pelo tempo que o patrão quer, não. É pelo tempo que ele... Assim também somos nós. A gente chega na igreja cheio de quê? De exigência para Deus, né? Quantas exigências a gente traz para Jesus, né? Eu quero que o Senhor mude isso, eu quero que o Senhor mude aquilo. Mas e a nossa parte, como é que fica? Olha a coragem dele. Não é qualquer um que tem coragem de fazer isso, não. Ele primeiro pediu ao cidadão para aceitar ele o tempo que ele quisesse. Depois, ainda disse: não quero o meu salário. Aí ele fez o sacrifício. Não importa se eu vou trabalhar 15, 20 anos, não precisa me pagar. Quando eu for embora você me paga. Como é que se chama isso? Sacrifício. Porque quem é que consegue trabalhar sem receber? Então aí a gente já identifica o primeiro sacrifício dele na história. Vamos lá. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos sem férias e sem descanso. Depois de 20 anos chegou para o patrão e disse: patrão, eu quero meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão então lhe respondeu: tudo bem, afinal fizemos um pacto e eu vou cumpri-lo. Só que antes quero lhe fazer uma proposta. Tudo bem? Eu lhe dou o dinheiro e você vai embora. Ou lhe dou 3 conselhos e não lhe dou o dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o dinheiro, não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me dê o quê? Como é que se chama isso? Voto consciente. Porque Deus não quer que a gente faça nada na empolgação. Jesus não quer que o Senhor faça nada no desespero. Saia pegando envelope de qualquer jeito, se comprometendo em coisas que você não tem certeza de que vai ser fiel. Por isso que o patrão disse para ele: vai para o teu quarto, pensa e depois me dá o quê? Pensa se você quer fazer. Você não é obrigado. Pensa. Vamos ver o que ele pensou? Ele pensou durante 2 dias. Procurou o patrão e disse-lhe: quero os 3 conselhos. O patrão novamente frisou: se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu: eu quero os conselhos. Em outras palavras, eu estou pronto para fazer o sacrifício. Eu estou disposto a provar que não tenho o meu coração do dinheiro e que entendo que nem tudo na vida é o quê? Ele conseguiu entender que a direção que ele ia receber do patrão era superior ao dinheiro. Se ele conseguiu crer nisso no que se refere ao homem, como é que você não vai crer nisso em relação a Deus? Porque na hora em que vocês estiverem fazendo o seu sacrifício perfeito, vocês estarão trocando o dinheiro pela direção de quem? E vão sair do altar com a mente dirigida pelo Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Vamos ver o que aconteceu. O patrão lhe falou: vamos lá, olha os conselhos. Primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar o quê? Em outras palavras, você não é obrigado, mas se quer vencer e se manter vivo, use sempre o caminho do quê? Do sacrifício. Não o caminho das águas, não os atalhos, das facilidades. O caminho certo é o caminho do sacrifício. Esse foi o primeiro conselho. Segundo, nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser o quê?
Guarda os 3 conselhos para você entender depois. Terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser o quê? Tarde demais. Guardar os 3 conselhos: não pegar atalho, vencer a curiosidade, correto? E o terceiro conselho: nunca tomar decisões no calor da emoção. Nunca. Vamos ver o que aconteceu. Após dar os conselhos, o patrão disse ao rapaz, que já não era tão jovem assim: aqui você tem 3 pães. Esses 2 são para você comer durante a viagem, e esse terceiro é para comer com sua esposa quando chegar à sua casa. O homem então seguiu seu caminho de volta, depois de 20 anos longe de casa e da esposa que ele tanto amava. Após o primeiro dia de viagem, encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou: para onde você vai? Respondeu: vou para um lugar muito distante que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O andarilho disse-lhe então: rapaz, esse caminho é muito longo. Eu conheço um atalho que é 10 e você chega em poucos dias. O rapaz, contente, começou a seguir pelo atalho quando lembrou-se do primeiro conselho. Então voltou e seguiu o caminho normal. Dias depois soube que o atalho levava a uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, achou uma pensão à beira da estrada onde pôde hospedar-se. Pagou a diária e, após tomar um banho, deitou-se para dormir. De madrugada acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se de um salto só e dirigiu-se à porta para ir até o local do grito. Quando estava abrindo a porta, lembrou-se do segundo conselho. Voltou-se, deitou e dormiu. Ao amanhecer, após tomar café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele não havia escutado gritos durante a noite. E ele respondeu que sim. O hospedeiro perguntou-lhe se ele não estava curioso a respeito, e ele respondeu que não. O hospedeiro prosseguiu: você é o primeiro hóspede a sair vivo daqui, pois meu filho tem crise de loucura, grita durante a noite, e quando o hóspede sai, mata-o e enterra no quintal. Bendita a hora que ele venceu a curiosidade, hein? Vai prestando atenção. O rapaz prosseguiu sua longa jornada, ansioso por chegar à sua casa, depois de muitos dias e noites de caminhada. Já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa. Agora Deus abençoou ela também, né? Porque se ela conseguiu manter o corpo com 20 anos, né? Isso é um presente de Deus, né? Porque reconhecer a mulher pelo corpo, né? Estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que ela tinha entre as pernas um homem a quem estava acariciando os cabelos. Está amarrado, gente. Depois de 20 anos, o cidadão volta e pega a mulher com um homem entre as pernas, acariciando o cabelo dele. Olha o que ele fez. Quando viu aquela cena, seu coração se encheu de ódio e amargura e decidiu-se correr de encontro aos dois e a matá-los sem piedade. Respirou fundo, apressou os passos, quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, refletiu e decidiu dormir ali aquela noite mesmo, e no dia seguinte tomar uma decisão. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele pensou: não vou matar minha esposa e nem o amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir que ele me aceite de volta. Só que antes quero dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela. Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando a esposa abre a porta e o reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente. Ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, ele diz: eu fui fiel a você e você me traiu. Ela, espantada, lhe responde: como? Eu nunca lhe traí. Esperei durante esses 20 anos. Ele então lhe perguntou: e aquele homem que estava acariciando ontem ao entardecer? Aquele homem é nosso filho. Quando você foi embora, descobri que estava grávida. Hoje ele está com 20 anos de idade. Então o marido entrou, conheceu, abraçou o filho e contou-lhes toda a sua história enquanto a esposa preparava o café. Sentaram-se para tomar café e comer juntos o último dos 3 pães. Lembra dos 3 pães? Após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele parte o pão e, ao abri-lo, encontra todo o seu dinheiro e o pagamento por seus 20 anos de dedicação. 3 conselhos é o nome da história. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta para a esposa: querida, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até ter condições para voltar e dar-te uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo eu vou ficar longe, só peço uma coisa:
que você me espere e enquanto eu estiver fora, seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu, andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. O jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar. No que foi aceito, pediu para fazer um pacto com o patrão, o que também foi aceito. E o pacto foi o seguinte: me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser, e quando eu achar que devo ir embora, o Senhor me dispensa das minhas obrigações. Eu não quero receber o meu salário. Peço que o Senhor o coloque na poupança até o dia em que eu for embora. No dia em que eu sair, o Senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. Para aí, Tanques. Primeiro sacrifício dele, mas também olha a audácia dele. Para ter coragem de fazer o pedido audacioso que ele fez, ele tinha que ter coragem de fazer, sabe? Ele caprichou no pedido, viu o que ele falou? O Senhor vai me empregar pelo tempo que eu quiser. Não é pelo tempo que o patrão quer, não. É pelo tempo que ele. Assim também somos nós. A gente chega na igreja cheio de quê? De exigência para Deus, né? Quantas exigências a gente traz para Jesus, né? Eu quero que o Senhor mude isso, eu quero que o Senhor mude aquilo. Mas e a nossa parte, como é que fica? Olha a coragem dele. Não é qualquer um que tem coragem de fazer isso, não. Primeiro pediu ao cidadão para aceitar ele o tempo que ele quisesse. Depois, ainda disse: não quero o meu salário. Aí ele fez o sacrifício. Não importa se eu vou trabalhar 15, 20 anos, não precisa me pagar. Quando eu for embora você me paga. Como é que se chama isso? Sacrifício. Porque quem é que consegue trabalhar sem receber? Então aí a gente já identifica o primeiro sacrifício dele na história. Vamos lá. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos sem férias e sem descanso. Depois de 20 anos chegou para o patrão e disse: patrão, eu quero meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão então lhe respondeu: tudo bem, afinal fizemos um pacto e eu vou cumpri-lo. Só que antes quero lhe fazer uma proposta. Tudo bem? Eu lhe dou o dinheiro e você vai embora. Ou lhe dou 3 conselhos e não lhe dou o dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o dinheiro, não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me dê o quê? Como é que se chama isso? Voto consciente. Porque Deus não quer que a gente faça nada na empolgação. Jesus não quer que o Senhor faça nada no desespero. Saia pegando envelope de qualquer jeito, se comprometendo em coisas que você não tem certeza de que vai ser fiel. Por isso que o patrão disse para ele: vai para o teu quarto, pensa e depois me dá o quê? Pensa se você quer fazer. Você não é obrigado. Pensa. Vamos ver o que ele pensou? Ele pensou durante 2 dias. Procurou o patrão e disse-lhe: quero os 3 conselhos. O patrão novamente frisou: se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu: eu quero os conselhos. Em outras palavras, eu estou pronto para fazer o sacrifício. Eu estou disposto a provar que não tenho o meu coração no dinheiro e que entendo que nem tudo na vida é o quê? Ele conseguiu entender que a direção que ele ia receber do patrão era superior ao dinheiro. Se ele conseguiu crer nisso no que se refere ao homem, como é que você não vai crer nisso em relação a Deus? Porque na hora em que vocês estiverem fazendo o seu sacrifício perfeito, vocês estarão trocando o dinheiro pela direção de quem? E vão sair do altar com a mente dirigida pelo Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Vamos ver o que aconteceu. O patrão lhe falou: vamos lá, olha os conselhos. Primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar o quê? Em outras palavras, você não é obrigado, mas se quer vencer e se manter vivo, use sempre o caminho do quê? Do sacrifício. Não o caminho das águas, não os atalhos, das facilidades. O caminho certo é o caminho do sacrifício. Esse foi o primeiro conselho. Segundo, nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser o quê? Guarda os 3 conselhos para você entender depois. Terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser o quê? Tarde demais. Guardar os 3 conselhos: não pegar atalho, vencer a curiosidade, correto? E o terceiro conselho: nunca tomar decisões no calor da emoção. Nunca. Vamos ver o que aconteceu.
Após dar os conselhos, o patrão disse ao rapaz, que já não era tão jovem assim: aqui você tem 3 pães. Esses 2 são para você comer durante a viagem, e esse terceiro é para comer com sua esposa quando chegar à sua casa. O homem então seguiu seu caminho de volta, depois de 20 anos longe de casa e da esposa que ele tanto amava. Após o primeiro dia de viagem, encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou: para onde você vai? Respondeu: vou para um lugar muito distante que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O andarilho disse-lhe então: rapaz, esse caminho é muito longo. Eu conheço um atalho que é 10 e você chega em poucos dias. O rapaz, contente, começou a seguir pelo atalho, quando lembrou-se do primeiro conselho. Então voltou e seguiu o caminho normal. Dias depois, soube que o atalho levava a uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, achou uma pensão à beira da estrada onde pôde hospedar-se. Pagou a diária e, após tomar um banho, deitou-se para dormir. De madrugada acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se de um salto só e dirigiu-se à porta para ir até o local do grito. Quando estava abrindo a porta, lembrou-se do segundo conselho. Voltou-se, deitou e dormiu. Ao amanhecer, após tomar café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele não havia escutado gritos durante a noite. E ele respondeu que sim. O hospedeiro perguntou-lhe se ele não estava curioso a respeito, e ele respondeu que não. O hospedeiro prosseguiu: você é o primeiro hóspede a sair vivo daqui, pois meu filho tem crise de loucura, grita durante a noite, e quando o hóspede sai, mata-o e enterra no quintal. Bendita a hora que ele venceu a curiosidade, hein? Vai prestando atenção. O rapaz prosseguiu sua longa jornada, ansioso por chegar à sua casa, depois de muitos dias e noites de caminhada. Já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa. Agora Deus abençoou ela também, né? Porque se ela conseguiu manter o corpo com 20 anos, né? Isso é um presente de Deus, né? Porque reconhecer a mulher pelo corpo, né? Estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que ela tinha entre as pernas um homem a quem estava acariciando os cabelos. Está amarrado, gente. Depois de 20 anos, o cidadão volta e pega a mulher com um homem entre as pernas, acariciando o cabelo dele. Olha o que ele fez. Quando viu aquela cena, seu coração se encheu de ódio e amargura e decidiu-se correr de encontro aos dois e a matá-los sem piedade. Respirou fundo, apressou os passos, quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, refletiu e decidiu dormir ali aquela noite mesmo, e no dia seguinte tomar uma decisão. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele pensou: não vou matar minha esposa e nem o amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir que ele me aceite de volta. Só que antes quero dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela. Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando a esposa abre a porta e o reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente. Ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, ele diz: eu fui fiel a você e você me traiu. Ela, espantada, lhe responde: como? Eu nunca lhe traí. Esperei durante esses 20 anos. Ele então lhe perguntou: e aquele homem que estava acariciando ontem ao entardecer? Aquele homem é nosso filho. Quando você foi embora, descobri que estava grávida. Hoje ele está com 20 anos de idade. Então o marido entrou, conheceu, abraçou o filho e contou-lhes toda a sua história enquanto a esposa preparava o café. Sentaram-se para tomar café e comer juntos o último dos 3 pães. Lembra dos 3 pães? Após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele parte o pão e, ao abri-lo, encontra todo o seu dinheiro e o pagamento por seus 20 anos de dedicação.